Hannah Arendt escreveu uma importantíssima obra para que possamos entender melhor o século XX. A obra é chamada As Origens do Totalitarismo e ela foi escrita em 1951. Nela, a filósofa examina o fenômeno do totalitarismo que marcou o século XX e a sua trajetória pessoal. Essa intelectual judia foi obrigada a exilar-se 2 vezes. Em Paris, em 1933, para escapar do regime nazista, e nos Estados Unidos em 1941 para escapar da França de Vichy, que a deportou. E ao tratar do totalitarismo por meio do nazismo e do stalinismo, ela rompe com a filosofia política tradicional, considerada por ela de inapta, e ela pensa uma experiência nova, onde tudo é possível. Hannah Arendt nos apresenta a condição histórica do ser humano e a sua dimensão política. A solução nazista desafia o senso comum, por sua incompreensível monstruosidade, sem precedente na história. Mas o pensamento deve se esforçar para compreender, reconciliar-se com a história, mas não significa isso perdoar. E 3 questões são fundamentais aqui. O que aconteceu, por que isso aconteceu e como isso é possível. Abordarei agora apenas 3 teses das diversas teses apresentadas na obra As Origens do Totalitarismo. A primeira tese é a seguinte: o totalitarismo como uma negação do político. O totalitarismo é um fenômeno novo que desafia as categorias políticas tradicionais, e ele é irredutível às outras formas de opressão política conhecidas. Exemplos: despotismo, tirania e ditadura. Se ele achincalha a legalidade, o regime totalitário não é arbitrário. Ele não está a serviço de uma vontade humana, a do chefe, mas pretende extrair sua legalidade da execução de leis sobre-humanas, da história, a luta de classes, e da natureza, a seleção das raças. Portanto, o totalitarismo é uma negação do político. Ele substitui as leis positivas que dão um quadro estável à liberdade de agir, organizando o mundo comum, pelas leis históricas e naturais que se realizam independentemente da vontade humana. Como segundo ponto, falarei agora um pouco sobre o terror, a ideologia e a desolação. Montesquieu caracteriza cada regime político por sua natureza, seu princípio e a experiência que o fundamenta. Arendt retoma essas categorias, mostrando ao mesmo tempo os seus limites. A natureza do regime totalitário não é tanto uma estrutura, mas um movimento. E esse meio é o terror, que acelera as forças da evolução da história ou da natureza. O terror não é um simples meio de eliminação das oposições, até porque ele continua existindo mesmo quando não há mais oposição, mas é um meio da própria realização do projeto do regime totalitário. Ele fabrica uma espécie humana que encarna infalivelmente as leis da história ou da natureza. Já o seu princípio, não de ação, mas de movimento, é a ideologia. E a ideologia prepara os seres humanos para sacrificar-se pelo grande processo. A ideologia não designa um conteúdo pseudocientífico ou filosófico, mas um processo. Parafraseando aqui a autora, a ideologia é a lógica de uma ideia, que consiste em deduzir de uma única premissa todos os acontecimentos da história, identificando a história ao desenrolar de uma demonstração. O pensamento é então libertado de todo o confronto com a realidade, que é substituída por uma realidade mais verdadeira, totalmente coerente. Enfim, o terror e a ideologia se enraizam na experiência da desolação vivida nas sociedades de massas. E os indivíduos acabam ficando isolados, desenraizados e supérfluos, não pertencendo mais ao mundo comum. Por fim, abordarei um pouco agora sobre os campos, considerados como laboratórios da dominação total. Os campos representam para o poder totalitário uma instituição capital. Nele, eles podem experimentar o seu ideal, a dominação total. Trata-se aqui de destruir a espontaneidade dos indivíduos, e eles passam a ter reações totalmente previsíveis e controladas. E sobre a espontaneidade, Hannah Arendt nos diz o seguinte: ela é ligada à liberdade e à vida. Ela designa a capacidade que tem todo indivíduo que nasce de começar alguma coisa de novo a partir de seus próprios recursos, alguma coisa que não pode explicar-se a partir de reações ao meio ambiente e aos acontecimentos. 3 são as etapas que permitem fabricar esses cadáveres vivos. Primeiro, mata-se do indivíduo a pessoa jurídica,
privando ele de todos os seus direitos. Segundo, mata-se a pessoa moral, tornando a sua morte anônima e a sua consciência inútil. E por fim, mata-se a sua identidade única, torturando-a. Finaliza o vídeo citando Hannah Arendt. Diz ela: a experiência concentracionária é a de um mal radical. Ela mostra que o ser humano pode ter visões do inferno sem que o céu caia ou que a terra se abra. Até mais.